Buenas, meus amigos, esse é mais um Além da Imaginação. Eu sou Gabriel Ricardo e este é meu amigo Victor Cameron. E aí, meu caro? Vamos que vamos, mais um episódio, hein? Putz, já estamos Vamos. chegando próximo do 30, né? Nossa, tá maluco, hein, cara? Como passa rápido o tempo, hein, Gabriel? Já falou um monte de groselha por aqui, né? O tempo voa, meu amigo. Nós iniciamos em janeiro, já estamos em junho. Então é meio ano de peripécias além da imaginação, não é, mestre? Pois é. Hoje a gente vai falar sobre influência da maçonaria, né? E eu acho que esse tema é muito importante nos nossos tempos, mas quando eu estava fazendo a pauta, construindo, né? Pegando minhas referências, anotações, eu comecei a ver que o tema ele não tinha fim, né? Porque a gente começa a ver outras influências místicas do nosso tempo e a maçonaria ficou pequena diante de tudo aquilo que influencia os nossos dias. Então eu transformei isso na influência da maçonaria e a Era de Aquários, né? Que é importante que vocês entendam. Quem não se lembra, né, daquela musiquinha Age of Aquarius? Vocês lembram dessas músicas, né? Isso aí, década. Isso é 70, Vitão? É 60 ainda. Eu não sei, eu conheço a versão moderna só, né, cara? Que é bem legal. A Era de Aquários. Puta, eu ouço isso aí dos japoneses, cara. E eu tava crente mesmo. Antes de eu entender as coisas, eu tava crente mesmo. Não, é isso mesmo. Eu sinto que a gente tá vivendo isso. E a verdade é que, assim, do ponto de vista místico, isso é muito importante, tá? A gente tá falando aqui de coisas que, da maçonaria, ia ficar muito no lugar comum. Ah, não, aqui, olha aqui, este é $1. E aí no dólar tem uma pirâmide com olho, Anui Coeptis, Novus Ordo Seclorum. Ou aqui do lado, né, que ele tem ainda essa outra, a estrela de 6 pontas, a águia segurando os feixes, não é? E todos esses são símbolos maçônicos na República Americana. A gente vai falar também sobre isso, só que isso é muito pouco diante do que a gente vê hoje, né? E eu já vou entrar já dando aquela escorregada assim, sabe aquele carrinho que você pega na canela? Falando do Jung e do Crowley. A gente já falou do Crowley, né, Vitão, aqui no programa algumas vezes, né, Opa! meu amigo? A gente fez até um episódio onde a gente aborda assim um pouco mais dele, nada de maneira assim, sem nenhuma pretensão de ser um especialista, mas se eu não me engano é o episódio de simbolismo e magia. E Isso. assim, a gente tem bastante coisa já, né, sobre esse tema. E a própria, antes da gente entrar ao vivo, né, não sei se eu vou, assim, na verdade, assim, deixa você fazer essa introdução, eu acho que convém quando a gente começar a abordar mais a maçonaria, eu falar o que a gente conversou um pouquinho antes de começar essa gravação. Uhum. Então, pô, mas assim, do Jung nunca falamos nada, eu imagino, eu não me lembro de ter falado Profundamente algo do não. Jung aqui no programa. Mas do Crowley, com certeza, a gente abordou aí, principalmente as curiosidades, né, a respeito da vida do homem aí. E dos aspectos místicos. Mas o Jung, ele é um aprofundamento, né, místico nessa turma tanto da New Age, né, quanto de N outros grupos e fraternidades discretas, né? Que falar que a maçonaria é uma seita secreta é até sacanagem, né? Pô? Todo mundo sabe onde é que fica a loja maçônica da cidade, já passou na frente, tem aquelas características colunas na frente, né, tal. Parece a casa do Gustavo Lima, né? E, e tem, né, essa coisa em toda a cidade, aqui em Osasco mesmo tem uma, e em diversos lugares, até cidades maiores, tem mais do que uma loja, né, que já carrega esse nome porque em inglês era lodge, né, lodge como eu posso dizer, Vitão? É Eu vou um até procurar aqui para falar dormitório, besteira. não, lodge, é tipo O um Lodge é uma lugar que... casinha pequena, né? Eu procurei, tipo, Isso, como se fosse isso, um casebre, assim, né? Que as pessoas vão isso, lá e se reúnem. é um dormitório, tipo uma casa que tem tudo, assim, né? Que é um lugar de um cômodo. Então, o lodge foi mal traduzido no português, ao invés de ser casebre, loja, né? Pra ficar parecido. Igual folclore, né? Que virou folclore em português, né? Mas não. É uma tradução por causa do som e não por causa daquilo que significa. E o que acontece? Nos últimos séculos, a humanidade ela foi sendo marcada por eras simbólicas de acordo com a astrologia. E esse ponto é muito importante, tá? Influenciado pelo movimento dos céus, né? Então você tem uma representação não apenas das mudanças no céu,
mas essas mudanças geram transformações profundas no modo como o ser humano se percebe, se organiza, se espiritualiza e se comporta. E o que é chamado hoje de Era de Aquário é uma dessas transições. E talvez a transição mais braba de todas elas, né? Por quê? A gente pensa na última era, que foi a era de peixes, e entra nessa era de aquário. Eu vou explicar bem a diferença entre uma e outra, até para você compreender melhor. A astrologia, ela trabalha com o conceito de era astrológica. Ou seja, há um movimento, né, baseado em precessão, e a cada 2.000 anos existe um equinócio, e aí a gente caminha no espaço, de acordo com a astrologia, para um novo conjunto de estrelas que a gente enxerga, que tem um correspondente do signo do zodíaco, né? Então, cada um dos signos do zodíaco vai ter um representante no céu. Então, a lógica desses grupos místicos é que nós, a humanidade, se comporta de acordo com o tempo que a gente enxerga no céu. Então, a Terra, um espelho desse céu, seja um espelho simbólico, místico, seja um espelho comportamental da era, enfim, influencia em tudo de fato. E nós estamos deixando para trás essa era de Peixes, que é uma era marcada pela fé, pelo sacrifício, pelo perdão, pela figura de um salvador, e isso é muito importante de você entender, e entrando na era de Aquário, que é caracterizada pela revolução, pelo conhecimento, pela tecnologia e pela individualidade, sincretismo espiritual. E quando você olha a última era, de acordo com os místicos, a era de Peixes, Jesus, por ser o Salvador, né, a principal figura da última era, e lembre-se, 2.000 anos cada era, tá? A era de Peixes é fé, sacrifício, perdão. Quem é o símbolo de tudo isso na humanidade? Jesus Cristo. Ele é visto como o avatar, como o principal símbolo, né? E quem aponta para isso é o Jung, né? O Jung é o fundador da psicologia analítica. De longe dá para dizer isso, né? Ele junto com o Freud, toda aquela turma que desenvolveram a psicanálise, mas ele não acreditava só naquela validade simbólica da astrologia. Ele via nesses arquétipos astrológicos, tanto dos signos do zodíaco, quanto desse comportamento que viria por parte das estrelas para a humanidade, uma expressão da psique humana. Então, o símbolo de Aquário carrega esse ideal de um homem novo, da integração de opostos, de um despertar de uma consciência coletiva. E o Jung olha para Cristo como um cordeiro sacrificado, o avatar da era de Peixes, e esse arquétipo, segundo o próprio Jung, estava se esgotando, dando lugar a uma nova manifestação espiritual, a individuação. Ou seja, eu e você já não dependemos mais de autoridades centrais. O lema, na verdade, agora é a separação plena, é o declínio da igreja. Tudo isso acontece nessa nova era, acontecerá, porque a gente passa por uma era de revolução interior. É o símbolo do aguadeiro, né? Vertendo água sobre o inconsciente do mundo, e esse novo avatar que surgiria seria alguém mais libertário, trazendo essa linha mais liberal. Não estou falando do sentido político, obviamente, né? Aqui não é um programa de política. Eu estou falando no sentido mais místico da parada. Fuga das religiões e das fés tradicionais para outras estruturas diluídas em fés individuais, né? E nessa era de Aquários, e Jung acaba sendo uma influência gigantesca para diversos esotéricos do nosso tempo, se enxerga a era da sombra. A sombra coletiva da humanidade virá à tona. Né? E por isso que é uma era ambígua. Ou seja, ao mesmo tempo em que há promoção da liberdade, libertação do ser humano, da religião, das travas, da moralidade, você tem que liberar, você já não é mais homem, mulher, você pode ser quem você quiser o tempo inteiro, hoje você tem uma religião, amanhã você tem outra, o tempo inteiro há essa libertação, essa mesma sombra é vista como dissolução. Ou seja, nós perdemos a nossa identidade em virtude do espírito dessa era, né? E ao mesmo tempo em que há conexão entre as pessoas, essa sombra,
é ligada como massa, então não existe mais indivíduo. Por mais que se busque uma individualidade, essa individualidade ela é tão autocentrada, ela busca tanto pelos prazeres mesquinhos de cada um, que diante de todo mundo executando a mesma coisa, as pessoas se tornam uma amálgama. Elas se juntam todos nesses interesses mais expedientes, nessa bestialização coletiva que a gente, inclusive, consegue enxergar hoje, né, Vitão? Cara, seu comentário aí foi tão denso, né? De uma baita porta aí, assim, de entrada aí para o assunto. E, poxa, no começo eu queria comentar uma coisa e depois eu, enfim, né, pensei em outra e agora no final, né? Mas enfim, essa questão que você disse mesmo é o mais expressivo dessa era, já está aqui no Brasil. A gente tem bem essa impressão de que, enfim, as pessoas elas não dão importância alguma para a personalidade delas, para quem elas é, nada. Enfim, aquilo que eu disse, né? Antes de iniciar esse episódio eu vou comentar aqui mais minhas impressões mesmo, né? Então eu vou parecer, enfim. Mas, para ser assim, sincero, né, Gabriel? Eu sempre me recordo do próprio Crowley dizendo que a Era de Aquários ela vai ser inaugurada num banho de sangue. Então, é uma coisa muito séria, sabe? Essa pessoa tá falando algo muito sério, porque a gente, na minha visão, hoje a gente já vive, com certeza, a gente já vive uma parte desse extermínio em diversos setores, né? Aqui a gente não pode falar, senão, nossa, assim, toma chumbo canal e nós também é capaz de tomarmos chumbo no futuro, né? Num futuro não tão distante, por expressar esse tipo de opinião contra essa indústria. Mas, enfim, eu acho assim que a gente está num ponto muito grave na história, porque nada do que está acontecendo, no sentido assim local das coisas, até vou colocar aqui a real mesmo. Eu acredito, já pelo andar da carruagem, que até mesmo aquele julgamento ali do Bolsonaro, ele hoje sendo indiciado novamente pelo ABIN Paralela, tudo isso é uma coisa ridícula, muito miúda, perto do problema que a gente está passando mesmo, que, enfim, é o que foi discutido aí no grupo Bilderberg, nessa reunião. Então, assim, eu acho assim que grande parte da elite, ela não só trouxe essa era à tona, mas nos forçou com ela abaixo e agora eles estão discutindo já o próximo passo, sim, abertamente. Olha, um mundo com menos pessoas, enfim, os serviços já estão passando pela revolução da inteligência artificial, a questão da segurança, enfim, e todo o resto, né? Assim, a introdução de ciborgues. Eu acho assim que a gente está passando por uma morte mesmo. A minha impressão é essa mesmo, assim, sincera, né? Acho que a palavra correta é essa, assim, memória e impressão é essa, ó, a gente está morrendo. A nossa sociedade aqui acabou mesmo, isso aqui já acabou, essa bosta aqui. Está vindo uma outra coisa que é totalmente macabra, sabe? Macabra mesmo. Eu até me permito aqui fazer um outro ponto, que recentemente a gente aqui no Brasil não viu lá, né? A CPI das bets, a CPI das casas de aposta e tudo mais. E olha, a gente já falou isso várias vezes aqui no Além, já faz um tempo, e também no Boteco. Essas bets e apostas, e afins e cassino, levam por volta de 7% do PIB nacional por ano. Então, assim, é um valor, assim, cara, insano que esses caras gastam no mês, assim, são dezenas de bilhões de reais por mês. E o ponto que eu tô vendo é o seguinte, eu vou tentar, assim, né, condensar meu pensamento aqui, tá? Para não ficar muito maior meu comentário do que já está. Mas o que eu observo hoje é, assim, os caras que causaram todo esse problema que a gente está passando, eles estão, de um lado, roubando as pessoas, simplesmente assim, fazendo uma transferência de riqueza legítima aos olhos da lei, mas estão roubando as pessoas, assim, e estimulando assim, os vícios mais, assim, destrutivos que tem na sociedade, porque realmente é um jogo de soma zero, esse negócio de aposta. E aí, assim, eles não somente estão fazendo isso, mas como assim, a inexistência de qualquer atitude deles à segurança pública deixou todo mundo assim já para dentro de casa para fazer essa transferência para o digital, assim, total mesmo e absoluta. E as soluções de segurança são eles próprios que oferecem
e que aumentam o poder dele, assim, o poder dessas pessoas, quando elas estão ocupando lá cargos públicos, enfim, essas coisas. Então, assim, a gente está jogado num mato sem cachorro totalmente dominado, assim, por essas elites desgraçadas, que é o jeito correto de falar, são pessoas extremamente malditas, que estão nos destruindo, né, estão abertamente nesse jogo. E no Brasil, eu acho que é uma coisa mais porca ainda, que assim, lá na Europa, você vê esses bruxão aí, nos Estados Unidos, e esses caras são pai mesmo do bagulho, entendeu? Você pergunta pro cara, você conversa, ele é um ser humano, ele sabe te responder e tal. Enfim, ele tem convicções ali, por mais malucas que elas sejam. Mas esses caras do Brasil, me parece que é uma mera oportunidade de melhorar o orçamento doméstico dele. E assim, é o famoso frase do Coronel Fábio: cada cachorro lama sua caceta. Entendeu? Assim, é isso, entendeu? Então, assim, são pessoas muito más e que estão destruindo a gente. E assim, eles nem estão percebendo isso. É uma coisa assim, eles nem estão percebendo. E assim, eu vejo uma coisa insana, porque assim, já até para entrar até um pouco mais no tema do programa, essa questão de sociedades secretas. Muitos desses fulanos que estão ocupando essas posições chaves aqui na República, seja na sociedade civil, seja dentro do aparato estatal, independente da posição que esse cara ocupa, esses que fazem parte da elite, eles acham que por eles serem maçons, eles compartilham um tipo de assim afinidade. E por mais assim que alguns dentro da maçonaria brasileira estejam se dando bem com o estado atual da República, existem grupos ali dentro que operam secretamente, com certeza, que eles mesmos, assim, esses são os que estão decidindo os rumos da República e alavancando vocês outros que são totalmente corruptos. Enfim, pessoas corruptas moralmente e eticamente, enfim. E aqui, Gabriel, para encerrar o meu ponto, falar o que a gente conversou antes de entrar na gravação. Claro. Que, você está mutado ainda, beleza? Assim, o Frei Tiago tem conferências recentes explicando sobre isso. É impossível haver uma fraternidade humana. Por quê? Essa explicação está na Bíblia, em Gênesis. Deus, depois de Adão e Eva comerem lá o fruto proibido, Deus manda real lá, falou assim, acabou, falou assim, aqui estou colocando inimizade entre a cria da serpente e a cria da mulher. E como o Frei explica muito bem, essa mulher não pode ser Eva, porque Eva fez o que a serpente queria. Então, essa mulher é a mulher que dá origem a Cristo. Então, é Maria, entendeu? Então, assim, segundo os católicos, são todos os católicos. Então, assim, entre os católicos e o mundo, tem essa, assim, inimizade natural mesmo. Entendeu? Então, assim, as pessoas podem, assim, hoje em dia, no mundo ecumênico, shalom, salam aleikum, paz e bem, todos os cristãos. Não, mas, assim, eu tento ser católico, eu falo real, eu aprendi assim, entendeu? Assim, a inimizade é entre os católicos e o mundo, o resto do mundo. Então, assim, essa fraternidade é inexistente. Para aquilo, o cara tá abalando lá, aqui, eu tô com meus irmãos aqui também, grau 33, isso aqui, nossa, nós faz churrasco, isso aqui, e conversa essas coisas, e, enfim, faz negócio. Ai, que bom, emprega várias pessoas. E tá lá o outro também, grau 33, lá também sinistro, assim, nas sombras, e ele que tá te dando as coisas, e de repente você tá lá, crá, entendeu? Pra cima do C, entendeu? O Olavo já explicou isso tantas vezes, né? Que a maçonaria é uma treta ali dentro mesmo. Mas não, as pessoas no Brasil achando, nós é de irmão. Sai pra lá. Um ponto que é importante, né, até comentar, aquele ponto que eu fazia a questão da sombra, né, e da individualidade, ou seja, uma pessoa que busca por uma transição de uma linguagem espiritual, né, e não reduzindo a isso, porque não é apenas uma mudança de linguagem espiritual, é uma mudança de fundamento espiritual. O deslocamento da autoridade externa, dessa figura do Papa, que aponta para a figura de Jesus Cristo, lembra, a gente está entre eras, né? Para uma revelação interna, a substituição da fé institucional pela descoberta subjetiva e da obediência a um dogma, não a um dogma centrado na Igreja Católica ou em outras ao longo do mundo, né? Porque essa revolução é uma revolução sutil que passa por todo tipo de fé. Inclusive, não é o dogma central do hinduísmo, não é o dogma central do budismo, do islamismo, do judaísmo, não. A obediência ao dogma é o dogma da busca do verdadeiro eu. A busca da iluminação do indivíduo. E aí a gente pega várias tradições, a cabala é assim, a busca pela iluminação. A maçonaria tem nisso o seu principal
objetiva, a busca da iluminação, e isso casa nessa questão, né? Quando a gente pensa no Crowley, por exemplo, que eu disse que eu ia comentar a respeito, ele como uma das figuras centrais do ocultismo moderno, autor do Livro da Lei, o Crowley, ele enxergava que a humanidade saía da era de Osíris, ou seja, uma era marcada pela religião patriarcal, pelo sofrimento, pela submissão, na visão dele, e aí a humanidade entraria numa nova era, a Era de Horus, como ele mesmo chama de novo Aion, né? E nessa nova era, por que ele tem essas analogias não dentro do zodíaco, mas na verdade dentro da mitologia egípcia? Porque ele era um praticante do hermetismo, né? Então essa linguagem dele é diferente, mas elas apontam para a mesma coisa no final do dia, tá bom? Nessa nova era, caos, guerra, colapso dos costumes, abandono das religiões tradicionais, elas não seriam um acidente. Elas não são um mero dado no IBGE que você vê por aí. Esses dados seriam o ponto, né, de partida, um parto, que é como ele mesmo diz, um parto doloroso de um novo homem. Um homem agora livre de amarras morais, senhor da sua própria vontade, não mais sujeito a esses dogmas antigos. E você nota isso muito dentro da ciência hoje, diga-se de passagem, né? Cujo lema não é mais, como dito pelo Avatar da era passada, santidade ao Senhor, entrega, devoção, abnegação, carregue a sua cruz. Se quiser, aquele que quiser vir após mim, que carregue a sua cruz. É sofrimento. Agora, o novo homem dessa nova era, segundo o próprio Crowley, seguirá a máxima do Ao Liber Legis: faze o que tu queres e há de ser o todo da lei. Esse novo homem não pertence mais a nenhuma estrutura herdada. Ele é, por excelência, a sua própria autoridade. Cada indivíduo é um novo avatar na era de Aquário. Antes, o avatar da era anterior era Cristo. Agora todos são avatares, onde a tecnologia e o esoterismo se unem. Esse caos é visto na mente desses místicos como fertilidade, na verdade, né? Você está gerando um solo fértil para o surgimento de novas coisas, onde esses antigos deuses são queimados e aí surgem novos indivíduos, aqueles que conhecem sua vontade, aqueles que buscam pelo seu eu verdadeiro e que surgem das cinzas dessa nova civilização, né? Na verdade, da antiga civilização, eles surgem das cinzas para formar uma nova. E por isso que é muito importante, o Vitão já comentou a respeito disso, esse banho de sangue, simbólico ou não, leve como você quiser essa analogia, porque só indivíduos que passaram por essa profunda individuação, pela perda completa desses valores, podem sobreviver aos eventos dessa nova era para que eles se perpetuem no futuro. E para muitos isso é uma verdadeira libertação, né? Mas para quem é cristão ou para pessoas que têm outras matrizes de crença não firmadas nessas linhas mais esotéricas, místicas, ocultistas, é um mundo à beira do abismo. É isso que aponta. A era de Aquário não é apenas uma tendência mística da nova era, não é a sua amiguinha, a sua prima brincando de cristal, andando com a pedrinha no pescoço por causa das más energias, ou você ir lá numa casa aí perto de você e fazer yoga uma vez por semana. Não é isso. Ela é a reconfiguração arquetípica da humanidade. É um chamado a um empoderamento, né? Já que é para usar a palavra do momento, né? Do indivíduo. Fusão de dois opostos. Por isso que é tão importante essa questão da sombra ser casada com o indivíduo na visão simbólica da coisa. Tem aqui o Baphomet, que a gente já falou sobre diversas vezes, ele é a essência dessa dualidade, porque ele tem a asa de anjo atrás, a cabeça do chifre do bode ao capeta, né? Você tem o animal, que é o bode, e o humano embaixo. Você tem ainda o seio feminino, os braços masculinos, e aqui um desenho até de um órgão sexual masculino, né, enrolado ali pelas cobras.
Então, e também o solve et coagula, né? Ou seja, você dissolve e se junta em alguma outra coisa diferente, né? O tempo inteiro. E isso aqui é muito importante enquanto conceito, porque a maçonaria tem nisso um arquétipo muito poderoso. Desde o surgimento, tem um documento antigo que é chamado de Pergaminho de Millwall. Deixa eu pegar aqui. The Kirkwall Scroll, né? É esse aqui que a gente está vendo, né? Então aqui, ó, o Pergaminho de Kirkwall é um dos documentos mais antigos da maçonaria. E o que a gente consegue enxergar por aqui? Ele é gigante, tá? Ele é bem grande, significativo, não daria para tirar um print de cada parte para explicar. Eu vou explicar essa porque ela faz o ponto que eu estou tentando construir. Se você olha essa imagem aqui em detalhe, o que você está vendo? Tá vendo o Sol e a Lua bem no centro da imagem, tá? O Sol, a Lua com as estrelas, uma árvore. Essa árvore é o símbolo da árvore da vida. E aí, sob a sombra da árvore da vida, tem um ser que é um ser híbrido. É um ser híbrido, ele não é homem nem mulher, porque ele tem seio de mulher, ele tem características masculinas, o cabelão, mas não é Eva. É um misto entre Adão e Eva, junto com os animais da criação e tudo, sob a árvore da vida. Então, a união mística entre esses opostos é uma marca da era de Aquários, que foi predita por N pessoas, né? Tem aqui esse pergaminho, o Kirkwall Scroll, né? Que scroll é pergaminho, né? Que é guardado lá na Escócia, vem da tradição da maçonaria, e o Baphomet é uma nova interpretação desse mesmo símbolo, desenhado por Eliphas Levi. Ou seja, essa dualidade. E nós já falamos aqui, né, Vitão, dessa figura do Deus mulher, né? Por que há esse interesse nessa união? Porque, assim, dentro, inclusive, da Cabala, por exemplo, do Zohar, enfim, tem N traduções dentro da Cabala. É vista a figura da Shekinah, de Deus. Isso. É visto como uma emanação feminina da presença de Deus, né? E aquele que busca por essa iluminação dentro da Cabala... mas é dito inclusive na palavra, nem traduziram, né? Na Bíblia em português, a Shekinah é a presença de Deus. E aí, essa presença é um ente feminino, né? Ou seja, quando você entra, é como se você tivesse uma espécie de conjugalidade com o próprio Deus. Nossa, que só tem tarado nessa merda. Não é sempre assim. No final do dia é tudo pipi, né? No final do dia Freud estava certo mesmo. Eu vi hoje um negócio assim, cara, tava lá. Psicanalistas estão entrando em contato com o Freud agora, sabe, fazendo via mediúnica. Ah, eu já vi essa parada. Mano, se fosse o Freud na real, ele ia ouvir lá aquela palhaçada e ia falar assim: é viado, tá na hora de você cheirar e tentar comer umas mulheres que talvez sua vida mude. Exato. Exato, palhaçada, exato. né, cara? Merda. Cara. Aí sempre só tarado, né? Só tem maluco. E quando a gente fala, cara, a respeito assim de maçonaria, né, até para entrar um pouco nessa seara já, tem essa mentalidade, né, dessa elite oculta, né, que domina os mundos, né, que a gente conhece, né, os países, a política como um todo. Então, quando você tem esses ideais de liberdade saindo, né, de solução de velhos dogmas, de certas crenças, de religiões, tudo, você vê sempre tudo isso acompanhado de crises, né? Sempre que acontece uma crise, vem uma transição e aí os valores já não são mais os mesmos. Essa não é. Você pode estar pensando, mas ele está falando dessa crise, então, né? Especificamente. Não, cara, eu estou falando de todas. É o arquétipo de toda a crise, é justamente uma oportunidade, um ponto delicado que acontece, e aí uma nova elite, supostamente, ou a mesma elite de sempre, uma elite oculta, que compreende profundamente os símbolos místicos da era em questão, eles buscam o tempo inteiro, inclusive por adorar, né, as mesmas figuras do passado, que a gente já entrou aqui em N programas, mas que tudo isso não é utilizado para libertar as pessoas, é para reconfigurar o mundo segundo os interesses deles mesmos. O que eu percebo assim hoje, né, Gabriel? Eu já falei em outros episódios, acho que inclusive no do lockdown, é que agora
essas elites ocultas, por exemplo, essas pessoas fazem parte, né, de uma sociedade secreta ali, muitos fazem parte da maçonaria mesmo, mas eles participam de outro grupo ali dentro e tal, enfim. Só que assim, essas pessoas agora, elas estão convidando a todos a participar, né? A sociedade inteira está virando uma seita, né? Então você tem que aí se baixar a cabeça e participar dessa dança macabra, senão você não vai comer, senão você está fudido, senão você não vai morar. Assim, tá ficando nesse ponto mesmo. E é impressionante assim a impotência de nós, assim, meros civis, né? Perante tudo isso aí, cara, porque porra, é uma covardia suprema. Ontem estava emocionado tomando banho, estava emocionado, pensando, prisando na vida, e pensei assim, né? O Olavo disse que a gente vai viver o significado dos nossos nomes. Então, acho que isso não é diferente de nós como nação mesmo. E a brasa é que nem churrasco, que nem no churrasco mesmo, né? Se você mantém a brasa viva ali, é ela que acende, entendeu? A próxima carvoada ali que você vai meter. Enfim, a gente vai ter isso também como nação, porque eu acredito assim que uma das grandes revoluções que o nosso Brasil vai passar, aí vai aquela coisa, as pessoas mais apocalípticas vai falar, só nos 3 dias de escuridão agora, que o bagulho vai ficar louco mesmo, vai limpar isso aqui. Mas se a gente passar aqui em vida mesmo, por um grande período de justiça, cara, a maçonaria tem que sumir do Brasil, entendeu? E vai ser uma coisa assim, vai voltar a ser uma coisa tão clandestina, ridícula, e as pessoas, enfim, vai sobrar só essa peãozada aí que já tá lá mesmo, que fazer negócio aqui, né? O Samuca aqui me chamou, e aí eu colei pra cá, né, meu? Que vai que né, cai um cascalho pro pai. É isso, né? A maioria dos maçons. E, cara, a elite da maçonaria sabe muito bem. Se tiver um bruxão aqui nos ouvindo, ele sabe muito bem o que eu tô falando. Entendeu? Até ele fala assim: esses caras são foda mesmo, só acaba com o nosso nome. Mas desde a República, né, cara? É um problemão, né? E assim, a gente não pode escapar também daquilo que eu tava falando, né? A gente não só escapa desse envenenamento geral, mas como a gente também não escapa desse destino da coisa, né? Que assim, olha só, a gente sai de uma história muito bela, porque assim, Portugal, Jesus aparece num sonho, né, para Dom Afonso Henriques, né? Olha só que coisa louca, né? Foi assim, ó, vossa caridade aí vai fundar uma nação aí que vai catequizar o planeta. É uma coisa importantíssima que vocês vão fazer. O Brasil, mesma coisa, né? Ser uma coisa assim, é a extensão disso, o Brasil. E aí você tem a revolução maçônica, né, cara? Aqui da República, e agora nós estamos caindo na mão dos comunistas. Olha só, nossa, poxa vida, hein? Caramba! É isso aí, né, meu? Não é por Entendeu? acaso, né? Não é por acaso em nenhum Pois é. momento, cara. Não é por na verdade, até um processo, né? E quando a gente pensa nesse arquétipo da era, né? Era de Aquário, que se torna esse guia simbólico, né? De uma nova ordem mundial, né? Eu até fiz aqui a brincadeira do dólar, né? Novo Ordem Seclorum aí embaixo, né? Esse conceito da dissolução das estruturas, do solve e coagula, né, nos braços do Baphomet. Ou seja, você dissolve as religiões, toda a ordem moral, social, até a identidade das pessoas. Veja o tempo que nós vivemos, a identidade da pessoa ser reduzida ao afeto sexual que ela tem, a preferência sexual. Não, isso é minha identidade. Inclusive, isso é dito por essas pessoas como orgulho. E é até engraçado, de certa maneira, que você vê certos líderes religiosos ligados à igreja cristã pelo mundo inteiro, né? E o que é, né, fé cristã, né? Se a gente entrar nesse mérito aí, é mais bagunça ainda. Você vê o cara com uma bandeira, né, dessa turma. Cara, o que simboliza essa bandeira? O orgulho. O orgulho é um pecado, cara. Ah, você tá com essa bandeira enrolada em volta de você, cara. Tudo bem, o cara, pô, ele tem ali a inclinação dele. A gente tem que ter caridade com as pessoas no mundo que a gente vive, com todo tipo de pecador, né? A gente tem que ter caridade com essas pessoas. Mas essa bandeira, ela simboliza o orgulho. Então, essa maneira de identidade, né, que é vendida como libertação, na prática é uma nova forma de escravidão. É uma escravidão consentida. As pessoas são escravizadas na sua nova moral. É como o Vitão comentou aí anteriormente. Pô, meu, se a pessoa não vê, quando ela vê, ela já tá dentro de um novo cenário. Isso aconteceu muito dentro da linha da Covid.
mais uma vez a gente falando a respeito desse tema, isso aconteceu muito depois dos atentados do 11 de setembro. O tempo inteiro, você vê, são eventos e eventos ao longo da história, onde você tem uma nova configuração social a partir de um trauma para a população como um todo, e dali adiante as coisas já não são mais como antes. Isso não é só uma espécie de romantismo da minha parte, um idealismo pueril, infantil, não, cara. Cada vez que um evento desse acontece, você tem cada vez menos liberdade. Por mais que você pense que liberdade é fazer A ou B sem ser julgado, cara, a verdade, a liberdade objetiva é sempre perdida nesse meio tempo, né? E o aquário, que é esse símbolo do zodíaco, o vertedor de águas, da sabedoria sobre a humanidade, na verdade, quando Cristo fala que a água da vida, né, lá em João, né, junto da mulher do poço, a gente enxerga uma nova maneira de água nessa nova interpretação da era de Aquários, que é uma narrativa controlada onde tudo se torna fluido, inclusive a verdade. Então, essa elite que se manifesta na maçonaria, que se manifesta na cabala, que se manifesta no rosacrucianismo, que se manifesta em N maneiras de esoterismo ou ocultismo, eles não combatem o símbolo em si. Eles só mudam o significado de tudo que você acredita. Então, nós vemos movimentos políticos e culturais no nosso tempo nessa constante exaltação da ambiguidade, né? A questão do colapso dos gêneros mesmo. O desprezo pelas estruturas familiares, a ridicularização de toda forma de religião, principalmente do cristianismo. Né? E essa dissolução ela não é espontânea, ela é organizada por esses grupos, é construída por essas pessoas. É uma engenharia social que visa destruir a identidade do indivíduo, para que ele seja reconstruído sobre um novo paradigma do homem sem raiz, do homem sem família, do homem sem identidade, um homem, na verdade, hiperconectado o tempo inteiro nesses cacetes dessas telas, sem fé nenhuma, sem pátria, sem história, sem nada. E essa pessoa que tem essa condição, né, e que ela está sob todo esse conjunto de influências, ela é muito mais fácil de governar. Quando você tranca todo mundo em casa, e, pô, não, eu não vou ver meu avô. Pô, meu avô, cara, seu avô, sua avó, pô, tem pouco tempo de vida, bicho, é pouquíssimo tempo. Ah, tem que cuidar? Não, tem que cuidar, pô, você faz lá, sei lá, cara, passa lá um sabão na mão, vai lá e dá um abraço na veia. Agora, quantos idosos morreram nessas condições? Quantas pessoas doentes morreram nessas condições? Por um novo arranjo social que foi produzido, você não sabe por quem, na verdade é uma burocracia internacional, e aqui você tem uma autarquia local que simplesmente respeita tudo isso, segue, e você vai perdendo cada vez mais a sua identidade, suas raízes, tudo aquilo que é a sua identidade para um novo termo de identidade. E aí você se pergunta, nossa, tudo mudou, né? Aonde que foi o ponto de fato que mudou? Não houve um ponto. Foram tão pequenas as mudanças ao longo do tempo que você simplesmente, quando você viu, você já estava em outro lugar, cara. Você não é mais quem você era. Isso tudo foi produzido, incentivado e capitalizado muito bem por esse tipo de gente, por esses místicos que dominam a sociedade, né, Vitão? Tem aí, o maior deles está falando de um grande acordo nacional, e teve até o grande presidente aí, o ex-presidente, se submetendo a ele mesmo. Você vê assim que tem sempre essa base, né, do acordo, vamos aqui juntar as coisas, a paz igual aos ânimos, e assim, eu acredito que eles não vão conseguir escapar da Revolução Comunista, não. Não tem como escapar desses caras. Assim, a sanha assassina dos comunistas vai estar muito além da capacidade de planejamento diabólico assim do maçônico, assim, isso é de um maçom, de qualquer um deles. Eu acho assim, talvez os mais ligeiros já estão alertas a essa possibilidade, assim, bem alertas mesmo. Uhum. A coisa assim, né, cara, que a gente vê que as pessoas elas foram sendo chamadas para essa nova era com muito assim, né, com muita paciência, porque, por exemplo,
Os mais óbvios são as músicas, a questão da arte, dos filmes. E você, quando vê as músicas, cara, porra, tem essa banda japonesa, é um grupo lá, um boy band, chama World Order, e é do Genki Sudo. O Genki Sudo era um lutador de MMA, o cara virou político e tal. E ele é todo desses nova era, assim, muito louco mesmo, assim, todas as letras do cara são sobre isso mesmo. Eu falei assim, ó, tá vindo uma nova era aí, tá vindo um novo mundo, onde vai todo mundo se abraçar, vai todo mundo ter a paz, e assim, esse mal vai ser expurgado daqui. Só que a coisa é muito insana, porque você tem essa interferência entre o primeiro sinal e esse último sinal, que tá falando, não, vai ser uma era de muita paz, não sei o quê, e o outro doidão lá no começo, essa era, na transição, a Terra vai ser banhada em sangue. Não sei, que porra é essa? Como é que isso é paz? A paz vem depois, né? Você realmente tem uma batalha lá, todo mundo se mata, não sobra ninguém, mó paz. É o novo Aion. Mó É o silêncio, novo Aion, entendeu? cara. Foi dito pelo próprio Crow. Cara, o problema é o seguinte, cara. Eles mesmos dizem. Não, a gente não tá inventando uma era, não, pô, você tá pegando aqui coisas. É porque assim, o Além da Imaginação, a gente constrói. Você não precisa assistir de maneira cronológica, né? Um episódio atrás do outro, para você entender a mensagem. Mas o todo ele dá uma mensagem maior, né? E quando a gente fala, por exemplo, a gente falou de simbologia oculta aqui, de artista, esse bando de peão aí da nova era, líder político, obra de ficção, que você mesmo comentou aí, mais um exemplo, é um futuro de luz, de progresso, Age of Aquarius, ou o próprio John Lennon do Imagine, né? Imagine there's no heaven, it's easy if you try, no hell below us, above us only sky, né? Cara, o tempo inteiro, esse sistema que aponta para esses símbolos, né? É uma coisa mais sofisticada por trás. O sagrado, ele vai sendo substituído o tempo inteiro pela tecnologia, pela técnica. E essa técnica se torna messiânica. E essa transcendência é chip. E cai no programa que a gente fez de transhumanismo. É uma espiritualidade convertida em algoritmo. E essa elite que domina, que faz parte da maçonaria e N outras questões da sociedade, entende o poder dos arquétipos. Ela sabe que para controlar o povo, não basta você dominar a economia. Dinheiro é mole, cara. Eles imprimem isso aqui uma cacetada por dia, cara. Isso aqui é só papel colorido, isso não vale nada, isso não é dinheiro. Isso aqui é a promessa de uma dívida. Inclusive aqui, ainda no governo americano, eles têm uma sensatez aqui, ó, de colocar, tá escrito aqui, ó. This note is legal tender for all debts, public and private. Então, quer dizer, que antes aqui no dólar tinha uma inscrição de conversibilidade em ouro. Agora ele já diz, não, isso aqui é só uma dívida mesmo. Você sabe o que o dinheiro é? Eles dizem, cara, o que é o dinheiro. Então, você tem que controlar o povo a partir de reconfiguração do imaginário do povo. E por isso esses símbolos antigos, você não vê um artista com uma pirâmide dessa aqui, que tem no dólar, num clipe de música, por acaso. Não é por acaso. O Baphomet, a gente já mostrou isso aqui, pô, rapper, tapando zóio, a Katy Perry com um olho egípcio na cara, estrela de 6 pontas, tudo isso tudo é colocado em capa de álbum, de música, em clipe, em filme infantil, em logotipo de grandes empresas, em eventos globais, não com o objetivo de te chocar, é para apontar a quem eles pertencem, é condicionamento, cara. O tempo inteiro você começa a ver isso aqui, o tempo inteiro pirâmide com zóio em cima, O que é isso, né? Novo Ordem Secloro, o que é isso? O tempo inteiro isso aparece, tem uma hora que condiciona, a poeira baixa, já tá normal. É normal você ver um cara num clipe de música vestido de capeta já. Normal. Uma figura assustadora, cara. É um negócio bizarro. Você pensa, sei lá, cara, quando o próprio Frei Thiago comentou a respeito disso, né? Quando surgiu o clipe do Thriller, né? O choque que foi aquilo pras pessoas, né? Porque era um clipe de música de uns bichos, né? Uns zumbis, uma coisa meio estranha. E uma coisa bizarra pra época, pra tecnologia. Hoje a gente olha, parece até uma coisa meio escrota, né? Mas a gente olha isso dentro da música, esses símbolos
feitos para condicionamento, inserção no imaginário coletivo, essa narrativa esotérica, onde o homem acredita que se desperta, vai buscar pelo nirvana, vai ser um próprio avatar da sua espiritualidade, quando na verdade ele está se adaptando à câmara de gás. Você hoje é um judeu dentro da câmara de gás, só que no lugar da câmara de gás eles colocaram um aroma de cereja e colocaram lá uma playlist para você se acalmar. Você tá lá dentro lá da câmara de gás e vão te matar. É assim que tá funcionando. Você tá na câmara de gás. Não, o cheiro aqui do gás é até bacaninha, né? Um cheiro de cereja, aqui um cheiro de morango, né? Olha que bacana, toca até uma música aqui. E todo mundo lá pedindo, pelo amor de Deus, todo mundo tá morrendo, perdendo sua identidade e tal. Acabou, eu não tenho liberdade. Não, mas a música até que é bacana, né, meu? O cheirinho no ar é até que é legal, né, Vitão? Não, cara, veio pensamentos muito intrusivos aqui na minha mente com essa analogia aí, mas tá bom. Essa a questão mesmo, né, cara, que eu assim, pô, você falou tanta coisa. Eu tinha uma outra parada para comentar a respeito de um ponto que você havia feito no começo do programa. Mas, assim, minha cabeça já se confundiu toda aqui e eu tava com esse pensamento intrusivo aqui, tava morrendo de ir sozinho aqui, perdão. Cara, realmente, assim, agora a gente tá... Acho que é uma... O que não pode deixar da gente escapar de lembrar é que é sempre também pelo trauma. Então, assim, as pessoas estão sofrendo essa reconfiguração e grande parte pelo trauma mesmo. As pessoas estão sendo induzidas a vivenciar essas experiências super traumatizantes. E você percebe que a pessoa está traumatizada de fato, porque, por exemplo, em 2020, 2021, se você meramente acompanhasse, né, o fluxo de notícias, você já ia perceber as inúmeras contradições, sabe, que o próprio governo ali estava comunicando pelos órgãos oficiais e tudo mais. Então, assim, pô, é uma coisa insana, cara. Sabe, é tudo isso e próprio, assim, a realidade hoje foi substituída, né, por esses slogans baratos, por essas palavras que não significam bosta nenhuma. Eu acho, assim, você estava uma hora dizendo, assim, que nessa era que a gente tá, que a gente entrou, cada um é o avatar dessa era, né? Então, assim, cada pessoa vai ocupar aí o seu troninho. E uma coisa interessante é quando você observa, por exemplo, essas pessoas, esses coaches, alguns marqueteiros, sabe, esses youtubers que vendem cursos, essas coisas assim, e muitos deles estão lá, falam assim, estou vendendo aqui um curso de negócios. E não é negócios bosta nenhuma, o cara tá só ali falando slogans, tá assim, concluindo absurdos e tudo mais. Só que assim, você vê que aquela personalidade é inabalável naquele estelionato, se o cara não tem nem assim, a consciência de que estou cometendo um estelionato assim, intelectual aqui, né, contra os meus clientes, eu não estou entregando valor nenhum para eles. Mas o cara fica nessa, assim, de olha, eu sou o mais foda do planeta, eu não sei o quê, eu tenho sonhos e eu sonho e eu os alcanço. Enfim, é uma coisa toda ridícula mesmo. E quando você espreme assim, um pouco dessa parada, você vê que esse arrombado um dia leu alguma bosta aí, sabe, que bebeu dessa fonte direta aí, desses ocultistas, desses safados. E porque você vê que o cara tá usando aquela linguagem mesmo. Eu acho isso assim fantástico. Eu acho um fenômeno fantástico. Não estou brincando, porque muitas pessoas elas são completamente indefesas a isso. Elas simplesmente adentram nisso aí e começam. Eu, por exemplo, tenho conhecidos, pessoas próximas mesmo, que conheço tipo, mesmo assim, para valer, que há 10 anos atrás passaram a entrar nesses assuntos e hoje se tornaram assim, cara, realmente assim, a pessoa mudou, sabe, do vinho para o vinagre. Foi assim, estourou uma bosta, ficou uma merda. Foda, né, isso aí. E aceitando tudo aquilo que é dito, tudo aquilo que é imposto por esses caras, e eles próprios mesmos, quando você percebe, grande parte dessa seita aí também aderiu a esses rituais de humilhação que esses caras propõem. Seja uma humilhação leve lá, de você pegar o microfone e falar, eu sou um fudido, viu, fulano? Como é que eu faço para mudar de vida, pelo amor de Deus? Até isso, até o ponto de você fazer aquelas coisas toscas lá,
Que nem um puto tonto lá ficava falando aí, caga nas calças e vai lá. Aí não, é sentido figurado, você não precisa lá e cagar nas calças. Cara, que exemplo de merda é esse? Né? Sabe? Porra. E falar assim, uma coisa louca, né? Cara, eu acho de verdade que as pessoas hoje estão todas drogadas. Eu tenho essa sincera impressão que as pessoas estão drogadas. Eu não estou zoando, não, porra. Inclusive, assim, com psicodélicos, alguma merda dessa, assim, ó, tem alguma substância que está afetando profundamente, assim, a percepção das pessoas. Porque não é possível alguém estar assim por mera influência espiritual. Porque, assim, se for isso, fudeu mesmo, entendeu? Assim, fudeu, assim, tá, o próprio diabão aqui tá, sabe, reprimindo nós. E, cara, não tem o que fazer, não sei, enfim. É uma redenção completa, absoluta. Mas eu acho que a gente está mesmo drogado, desconectado, está sob estresse eletromagnético, enfim, é algo que eu estou falando mais. Mas acho que esse ponto das pessoas estarem entorpecidas, eu acho que deve ser investigado. Eu não estou zoando. Nosso episódio que a gente fez sobre as dietas, sobre a alimentação. Cara, aspartame, todo mundo toma essa merda, todo mundo tá tomando essa bosta, e a gente viu que é aspartame. Para quem não viu esse episódio, está nos ouvindo agora, aspartame, resumidamente, é o seguinte: é matéria fecal geneticamente modificada. Sabe? É isso, é matéria fecal geneticamente modificada. E você adoça essa bosta, você usa essa merda para poder adoçar suas coisinhas. Aí aparece sempre lá, até foi no episódio, você aparece sempre aqueles baitolão lá, aqueles nutricionistas. O que tem tomar uma coquinha zero? É super seguro. Eu falei, não é super seguro. Não é, assim. E eu acho que você mexer no seu intestino a esse ponto de tomar bosta, com certeza deve afetar a sua mente. Sabe? De certo modo. Enfim, eu nem sei porque eu entrei. Eu fiz um discurso apaixonado. Não, cara, mas tipo, o que você tá trazendo é importante, cara, porque assim, esse ponto que você comentou, a questão da revolução alimentar, que o nosso episódio até poderia chamar isso, né? Revolução alimentar. Guerras. Revoluções sexuais mil. Desde a liberação, sei lá, desde o anticoncepcional, pessoal lá de No War, né? Pessoal lá de Woodstock, até hoje, né? Esses choques culturais, eles não são o fim, eles são o meio. É a maneira pela qual eles avançam uma agenda. E é exatamente isso que eu e você somos capazes de ver sendo promovido o tempo inteiro por essa elite oculta sobre esse disfarce de progresso, de liberdade, defendido por artistas, por políticos, por movimentos históricos, essa desconstrução desses fundamentos que nós temos como civilização, não para curar o mundo, não para melhorar a tua condição de vida, mas para refundar o mundo que você vive à imagem e semelhança de uma nova religião, a religião do verdadeiro eu. Essa é a marca mais importante do nosso tempo. Eu falei a respeito dessa questão bastante no programa de transhumanismo, até li um trecho da Bíblia, segundo o transhumanismo, né, segundo quem fundou esses princípios místicos do transhumanismo, e é exatamente isso, cara, o tempo inteiro. Só que é o seguinte, cara, a Dona Maria, que, sei lá, vai receber um implemento transhumanista, a Dona Maria do futuro, né? Porque a Dona Maria do agora tá lascada, não vai conseguir se curar de nada. Mas a Dona Maria daqui 20, 30 anos, se tudo isso não acabar antes, ela vai receber um implemento transhumanista. Nossa, eu estou conseguindo ouvir, pelo menos parcialmente de novo, né? Nossa, que coisa maravilhosa. Ela não entende o que há por trás de tudo aquilo. Qual que é o simbolismo por trás daquilo? Mas aquilo, concretamente, fez pessoas andarem. É um milagre de chips. Não é um milagre igual o milagre bíblico, a restituição daquilo que foi perdido a uma pessoa ou aquilo que a pessoa nunca teve, como aconteceu o tempo inteiro na história bíblica que você conseguir ler, né? Mas é um milagre proposto pela ciência. E tem um ponto importante em relação a tudo isso, né? Falando até mais uma vez a respeito aqui das imagens, né, que eu trouxe do pergaminho de Kirkwall, né? Esse Kirkwall Scroll, né? Qual que é a ideia aqui? Ele tá na Escócia, ele é grande, né? E aqui, cara, você consegue enxergar esses esteios da era de Aquário
que a gente tá falando, cara, isso aqui é do século XV. Desde o século XV, eles já estão construindo isso no imaginário coletivo. Começou com a moralidade iluminista, com aquela história, é uma sociedade fraternal, é filantrópica, a maçonaria, na verdade, é uma grande confraria. Né? Você tem essa base simbólica da iniciação, né? Você tem essas tradições gnósticas, herméticas, cabalísticas até, e dentro desse símbolo você já tem todos esses sinais. O tempo inteiro tá aqui. Você tem essa alegoria bíblica por trás, que é para trazer, não trazer tanto choque às pessoas da época, né? Porque nós vivíamos aqui na Idade Média, se a gente conseguir pensar, né? Contexto de tempo aqui, um novo mapa espiritual do que viria adiante, né? Adão e Eva fundidos como um ser hermafrodita, um único ser, sob a sombra da árvore da vida, a árvore do fruto proibido. Essa evocação do princípio gnóstico que a gente já comentou aqui em outros programas e hoje de novo, dessa fusão do masculino com o feminino. Qual que é a marca do nosso tempo? Da identidade a partir de gêneros? Se não é isso. Isso tudo foi predito ao longo do tempo. O Eliphas Levi aqui, ó. E esses dois símbolos, por mais que eles não se pareçam em desenho, eles apontam para a dualidade e para a mesma coisa. Quando você vê um piso maçônico preto e branco, dual, ó, a luz e as trevas, a sombra, como eu comentei de Jung, a sombra e o indivíduo. Então, quando ele é iluminado, ele projeta uma sombra e essa sombra precisa ser diluída junto a ele e depois unida, dissolvendo e coagulando, para que ele se torne um novo indivíduo, a imagem dele mesmo cada vez mais. Integração de opostos, né? Buscando restaurar um estado primordial do ser humano antes da separação de Adão e Eva, ou seja, Eva ainda na costela de Adão. É uma tradição cabalística, é uma tradição maçônica. A união do masculino e do feminino, do céu e da terra, como tem aqui no Baphomet, né? Tudo dual. É uma ideia de salvação, não pela submissão a um código dado por Deus, mas a fusão interna, a recuperação dessa unidade perdida que foi separada pela moralidade, que foi separada pelos ritos que você tem na sociedade, pelos dogmas religiosos. Essa é a crença dessas pessoas. Elas ver. Aí você pode falar, pô, mas sei lá, eu sou ateu, eu não acredito em nada disso. Não importa no que você acredita, esses caras acreditam nisso. E eles levam esses símbolos para a sociedade. E eles constroem o futuro que você vive, eles constroem o agora que você vive. Então não importa nada do que você acredita. Você não importa, inclusive nessa nova sociedade. Por mais que se diga que você vai ter autonomia, individualidade, esse símbolo, né, da individuação, de uma busca por uma religião individual, cara, não é isso que vai acontecer, bicho. Quando eles precisarem, quando eles disserem que tá super populoso o planeta, ou alguma outra desculpa que eles vão arrumar, eles vão atrás de você, cara. É você que vai se lascar primeiro, cara. Sem saber. Achando, não, é bobagem, esse tipo de coisa. Não, cara, eles vão atrás de você primeiro. Porque o lugar deles, eles já garantiram, né, Vitão? Tem até aquela analogia, né, daquela imagem, eu vou pegar aqui pra mostrar pro pessoal, do tweet do Elon Musk, do BioShock lá. Nossa, aquele lá, quando você mandou pra mim ontem, cara, falei, porra, o homem tá atacado mesmo aí, hein? E vamos ver, né? Porque, assim, me parece que, assim, segundo o coronel Lawrence Selling no Twitter, esse cara é um coronel aposentado do exército americano e especialista em armas químicas, e assim, ele faz um trabalho primoroso em identificar todos os agentes chineses possível, assim, nos Estados Unidos. E ele posta no Twitter mesmo, foda-se nem aí. Marca os caras às vezes, assim, ele tá pouco se fudendo mesmo. Enfim, ele já demonstrou por A mais B que o senhor Elon Musk tem pessoas assim nas fábricas da China, que ele tem na China, assim, todas as pessoas relevantes ali dentro
são intimamente ligadas ao Partido Comunista. Então, assim, esse cara acabou de fazer esse trabalho aí como dog aí, né, para, sabe, levantando todos os custos, pessoal, enfim, tecnologia, tudo, né? Então, não sei, né? O John McAfee, antes de ser preso, havia postado como que esses caras fazem para colocar códigos fantasmas. Então, assim, o nego te vende lá um software, te faz um negócio, lá programa um bagulho que você nem sabe o que está acontecendo ali. Você lê ali, o código é uma coisa, mas assim, tem um negócio ali dentro ali, cara, que é uma porta de entrada mesmo, que os caras estão ali, opa, o que está rolando aí? Pelo que eu entendi. Eu havia salvo isso no meu outro computador, mas o HD se corrompeu. E aí eu fiquei nervoso, quebrei o computador. Mas, enfim. Então se tornou irrecuperável mesmo. Mas uma coisa que eu observo, né, Gabriel, que me parece mesmo assim que a gente vai ver esse banho de sangue muito em breve mesmo. E vai ser uma coisa completamente falsa no começo, porque me parece que o Israel vai ficar completamente isolada. O mundo inteiro vai isolar Israel agora. Eu acredito que vai surgir isso, assim, porque o Trampão ali já deu muitas deixas de que aquele tal que tá certo. Não o pessoal do QAnon. É o quê? Assim, né? Aqueles posts ali estão falando de algo assim mais obscuro, assim, é um código mesmo. E, enfim, eu acredito assim, né? Como o Trump já foi dado prêmio para ele por uns judeus, né? Isso assim é uma seita dentro do judaísmo, uma porra dessa. Esses caras aí deram um prêmio para ele como Príncipe da Paz, ou nomearam um Príncipe da Paz, o que é uma coisa blasfêmia. Isso é blasfêmia. Você falar, fulano é Príncipe da Paz, você fala assim, não, entendeu? Assim, não é não. E, enfim, ele agora anunciou também o tal daí, isso vai soar muito esquizofrênico para a maioria dos ouvintes, mas para você que eu já enviei essa conversa, né, se você porra, isso aí faz sentido. Agora anunciou o tal do Domo de Ouro e tudo mais. Tá colocando, já comento sobre o Domo de Ouro, mas ele também está se posicionando, tipo assim, não, eu vou lá e vou defender Israel. Eu duvido. Porque esse que fala uma hora lá, escreve, estamos salvando Israel por último. E o grande lema desse doido Trump, Xi Jinping e Putin então vão salvar o planeta Terra. Sabe, vão salvar o planeta Terra da cabala escura. E então, assim, a minha visão de esquizofrênico é essa: assim, olha, Israel vai ser completamente abandonada agora, vai ficar completamente isolada, o mundo inteiro vai odiar Israel, e assim, vai haver uma espécie de. As pessoas vão acordar para o fato de que, assim, ó, tudo veio desses caras aqui, sabe? Tudo veio dessa cabala, assim, tudo veio desses cabalistas, tudo veio dessa tradição, e vão apontar para os judeus, sabe? E aí vai ser assim uma caçada aos judeus de novo, assim 2.0 mesmo, assim vai ver uma coisa braba. E aquela coisa, isso já está se construindo, está na nossa frente isso. No Twitter mesmo, assim, quem tem um contato com o pessoal aí que é rotulado como extrema direita, esse pessoal com fotinho de anime, assim, mas que tem lá claramente as alusões nazistas e tudo mais, cara, vai lá conversar com um deles aí para você ver se você não é comido vivo por eles. Entendeu? E assim, é comido vivo mesmo. Então, assim, isso está acontecendo mundialmente, né? Sendo aquele Nick Fuentes, assim, um dos expoentes disso. Então, assim, já estão apontando o dedo para esses caras de novo. Sabe, são sempre eles. Uhum. E quando você vê, assim, por exemplo, uma coisa que cara, isso aí qualquer católico brabão mesmo, assim, se você ouve um católico brabão, eu não estou me colocando assim, eu tento ser o máximo, né, que eu consigo, mas um que eu conheço que é bem brabão é o Frei Tiago, e ele manda real, ele fala assim, olha, duas coisas. Primeiro, a maçonaria é fundada no mesmo ano que acontece o milagre de Aparecida, com o detalhe de que o milagre de Aparecida só ocorre quando a cabeça se junta ao corpo da estátua. Beleza? Então, assim, isso é importante, um simbolismo muito importante, assim, dado por Deus. E, assim, o segundo ponto, todo maçom sabe o que significa um templo de ouro. Assim, um domo de ouro. Todo maçom sabe. Tem, assim, o primeiro grau ali já sabe, já é assim, o cara já é iniciado nisso aí. Assim, isso aqui significa isso aqui, meu filho. Que, vou falar assim, de uma maneira bem assim, podre, generalista, é a representação do Templo de Salomão. É isso, entendeu? Diz respeito a isso, ao Templo de Salomão. Beleza?
E os maçons, como são os pedreiros, o que você acha que o pedreiro faz quando ele quer reconstruir isso aí, não é não? E é um dos sinais do apocalipse mesmo, né? Reconstruir essa porra, fica ligeiro. Assim, tá vindo. O rojão tá do lado. Tá do lado o rojão. Não é que tá vindo, já tá do ladinho, vai chegar. Eu penso assim, né, Gabriel? Que é tudo muito simbólico assim, no tempo que a gente tá vivendo. E toda essa coisa assim oculta do Trump, não, relacionada a esse quê? E esses caras se provaram assim já várias vezes, tipo assim, ó, realmente isso aqui faz todo sentido. Sabe, no fim das contas, porque o Trump está de fato cooperando com o Putin e com o Xi Jinping. Ele está fazendo isso. No dia que assim, eu já estou me prolongando pra caramba aqui, mas enfim, viajando na maionese, mas assim, no dia que o Trumpão lá anuncia, olha aqui, vamos fechar um acordo de ciências com a China, 500 mil bolsa. É o mesmo dia que foi preso uma mulher lá com um fungo assassino entrando lá para dentro do, assim, como ilegal, assim, se entrando pelo México. Então, assim, mano, é loucão mesmo, entendeu? Então, assim, esse cara vai cooperar, de certa forma, com essa fraude. Aqui já foi... Nossa, já estou me prolongando aqui, falando várias coisas de uma só. Mas, assim, eu acredito, assim, né, que vai ser o que o soviético lá falou, lá, o desertor. Que, ó, vai explodir uma bomba atômica aí nos Estados Unidos, e aí esses caras vão ser lurados lá por Oriente Médio, sabe? E quando eles forem lurados, aí que eles vão ser invadidos. É isso que vai acontecer. Pô, pelo amor de Deus. Sabe, pelo amor de Deus. Vocês viram o que a Ucrânia fizeram aí recentemente com a Rússia aí? Acabaram aí com 2 bilhões, 20 bilhões de dólares, sei lá. Sabe, acabaram com os aviões dos caras lá, assim, se fuderam, entendeu? Assim, se fuderam forte com aquilo ali. Pô, imagina assim, imagina assim, 500 mil chinês versus a infraestrutura americana. Sabe, o que é isso? Sabe, eu vi recentemente, vi esse domingo, um vídeo muito louco da capital do Irã, lá, Tirã, e tava assim, cheio de merda na rua, o esgoto correndo solto na rua, assim, uma coisa sinistra. Aí tava lá, confirmada, que foi o Mossad que causou essa sabotagem. O Mossad explodiu todo o esgoto dos caras. Então, assim, é aquela coisa. 3 agentes do Mossad versus a República de Deodoro. Entendeu? Esses três agentes do Mossad vão acabar com a gente. Entendeu? E a gente vai ver a merda na rua e falar: ó, a prefeitura, filha da puta, é a prefeitura de merda aí. Sabe, assim, vamos acabar com esse prefeito agora. Você vê? E não, era uma sabotagem, entendeu? Do negócio, e a gente vivendo assim, não. Porra, assim, o prefeito tá foda, hein? Entendeu? Quanto que eles vão vir arrumar? Assim, essa Sabesp de novo, essa merda, Sabesp, porra. É isso. Sabe? Então, assim, que merda. Então, enfim, só para eu acabar esse meu discurso aí, totalmente maluco, cara, para ser bem sincero, Gabriel, a gente tá já acostumado com um cenário completamente apocalíptico de guerra mesmo. E o mundo inteiro tá vendo essa bosta. Porque assim, a gente morre lá, morre 50 mil brasileiros por ano. Assim, todo mundo analfabeto nessa merda, sabe? Ninguém entende porra nenhuma que você fala mais. Cara, virou esse caralho mesmo. As pessoas no trânsito querem se matar, sabe? Então, assim, virou essa bosta. Então, assim, o que é a República de Deodoro? Assim, toda essa estrutura que esses doidos aí, assim, essa merda, essa elite jura de pé junto que, nossa, se não for isso, ninguém mais vai viver. O que essa bosta, essa elite jura? É uma casa de cartas boiando num rio de sangue e merda. É isso, assim, sabe? Assim, é o culto perfeito a Satanás, essa merda, essa república. Sabe? Então, assim, fica essa bosta aí. Enfim, e esses caras já estão abalando, nós estamos abalando, não, nós aqui é irmão, fraterno, isso aqui. Vai nessa. Já chegaram os comunistas. Sabe? Eles já chegaram, caralho. Sabe, o final do Batman Begins. Que tá lá o Christian Bale, assim, chega lá uma velha, filha da puta lá, a velha moscando. Olha só quem tá aqui, esse Sr. Wayne. O Ra's al Ghul. Aí o Bruce Wayne percebe, caralho, o cara tá aqui mesmo e todos os garçons são os ninja. Fudeu, eles vão matar todo mundo aqui nessa merda. E assim, e as pessoas estão aqui, enfim, você vê. Bate as drogas assim, a mente começa a trabalhar desse jeito, foda, cara. Enfim, entra nessas conversas aí. Nossa, tranquilo, cara. Alguém abre uma cerveja aí, pelo amor de Deus. Cara, quando a gente pega aqui, né? Como eu comentei anteriormente, eu vou entrar nesse ponto do Elon Musk agora, que é muito importante. Esse símbolo aqui, né, de Adão e Eva, no pergaminho de Kirkwall, o próprio símbolo do Baphomet, né? Nós percebemos que os dois, eles expressam esse mesmo princípio espiritual.
Ainda que aqui tem uma roupagem diferente, né? Óbvio que é um bode, um negócio super estranho. E aqui é uma pintura que parece que foi feita por uma criança, né? Foi tipo um Bob Good aí que você tem que pintar. E o que acontece? É um retorno à totalidade. Uma totalidade que, sob a perspectiva gnóstica, né, que é muito importante a gente voltar sempre à gnose, ela é corrompida pelo mundo material e pelas religiões dogmáticas. Ou seja, você tem um retorno, existe um deus mal, o demiurgo, que criou a matéria, e existe um outro deus que só é acessado por um grupo especial de pessoas, os iluminados, né? Esse é o princípio, assim, resumir a gnose de uma maneira, inclusive, criminosa do meu lado aqui, né? Mas é basicamente isso. E a presença desses símbolos aqui na maçonaria, ela não é acidental. Aqui é uma cosmovisão, eles estão dizendo que eles acreditam. O processo iniciático de tudo isso, quando você abre esse caminho, né, o caminho da mão esquerda ou da mão direita, se você pensar na Cabala, é um caminho da iluminação e da autodeificação, onde você se torna o Deus de si mesmo, iniciando uma jornada para enfrentar sua sombra e reconciliar-se com ela, destruindo seus ídolos, reconstruindo sua identidade. E não é por acaso que a maçonaria, que é chamada especulativa, né? Porque nós tínhamos a maçonaria antes de ofício, né? Dos construtores, que guardavam os segredos das grandes catedrais. Isso é a maçonaria antiga. A maçonaria especulativa é gente qualquer, de qualquer profissão, que entra numa fraternidade para fazer macumba. Vamos resumir, tá? De maneira bem simples para que você entenda, tá? Esse desenvolvimento da maçonaria especulativa começa no mundo moderno, na modernidade, quando a sociedade começa a abandonar a autoridade da igreja, abraçando o iluminismo, a razão, o culto à razão, posteriormente o culto à ciência, ou seja, um templo que não se edifica com pedras, e a pedra de esquina que é Jesus Cristo, não, a pedra é o homem, é a sociedade, é o The Wall do Pink Floyd, onde cada um é uma pedra, lado a lado ali, né? E nós temos ali esse modelo espiritual que rejeita a queda, rejeita pecado, qualquer categoria de absoluto, de verdade, e propõe que tudo isso, na verdade, a verdadeira verdade, a busca pelo verdadeiro eu, é conhecimento interior, e isso, na verdade, é redenção. E esse princípio gnóstico dentro da maçonaria, que existe dentro também da Cabala e de N outras manifestações desse esoterismo, desse ocultismo, não é apenas algo dentro das lojas iniciáticas, como eu comentei, ou das fraternidades, mas isso se torna também narrativa cultural, narrativa política. Isso molda o homem do século XXI. O tempo inteiro isso está à baila. E ontem fez um tweet, o grande senhor Elon Musk, tá aqui na tela, ó. Anyone else think of this yesterday? E aí essa imagem do jogo BioShock. Não há deuses, não há reis, né? Então a gente elimina a noção de autoridade. E aí aponta para aquele texto de Nietzsche, Deus está morto. Essa é a noção da filosofia do Nietzsche, né? Fomos nós que matamos Deus, nós matamos a noção de verdade e de autoridade. E aí embaixo, Only Man. E aí quando é Only Man, meu amigo, quem tem o tacape mais duro e bate mais forte, domina o outro. Porque não existe nenhum princípio além do próprio homem, cara. É simplesmente o indivíduo definindo o que é melhor para ele e tal, não sei o quê. Ainda embaixo ele brinca ali, great game, né, tal. Então, quando a última medida da realidade se torna o homem, acabou, bicho. Já era. Tipo, o que a gente tá fazendo aqui? É circunstancial. Porque pode vir alguém, um poderoso, ou qualquer outra pessoa que tenha domínio ou poder de ação contra você, e acabou. E é como eu comentei anteriormente, você é um judeu na Câmara de Gás agora, e você tá, não, ó, cara, na Câmara de Gás hoje tá top, viu? Cheirinho, ó, de ervas, né, de mentol aqui. Nossa, que cheiro de mentol aqui na Câmara de Gás.
Que boa trilha sonora, tá tocando Rihanna aqui dentro. Nossa, que coisa legal. Narguilão, né? tá rolando ali atrás. Isso, tá rolando o bailão, você olha assim, as pessoas, elas deformadas. A sociedade caindo aos pedaços de todo mundo. Nossa, a música hoje da Câmara de Gás tá uma maravilha, né? Tudo tá acabando, tudo tá ruindo ao seu redor. Você não consegue enxergar a origem dessas coisas, como elas funcionam, como elas se manifestam na realidade, mas você sente um certo incômodo com essas coisas, porque tudo aquilo que foi te ensinado foi bem ensinado, talvez, pela sua família, pela sua comunidade, pela sua igreja, e você tem que, na verdade, se desprender de tudo isso, ficar sozinho com seus anseios mais pirâmide de Maslow da vida, né? Ou seja, ali ficar naquele primeiro nível. É comer, mijar, cagar e tomar cachaça e me drogar o dia inteiro e comer alguém. Todo mundo fica preso nessa primeira etapa de Maslow e não consegue transcender para de cima. E aí até o que o Vitão comentou, pô, essa questão de coaches, toda essa natureza de coisas. Veja, eu tenho uma edição do Caibalion lá em casa. Caibalion é hermetismo, né? Eu comprei muitos desses livros recentemente para estudar e fazer as coisas, as pautas daqui, né? E lá é escrito assim, na contracapa do livro: se você leu The Secret, que foi um livro que fez sucesso há pouco tempo atrás, isso aqui vai te iluminar ainda mais. Ou seja, o que está por trás do The Secret? Hermetismo, macumba egípcia, em suma. O que está por trás do The Secret? Todos os coaches que você conhece, absolutamente todos os coaches que você conhece, todo mundo que leu Napoleon Hill, essa turma toda, tá, que você gosta aí, como é que é o nome lá, o Robbins lá, o primeiro nome Tony eu não lembro, Robbins. então. Tony Antônio Ribas. Robbins, toda essa turma vem do mesmo lugar, magia ritualística, para atingir o que você quer. Porque no final do dia, não importa as circunstâncias da sua vida. Eu sou pobre. É igual o exemplo que o Vitão deu, né? O cara, ele é um lascado, né? Ou ele tem uma empresa aí no Brasil, ele quer se dar bem. Não, eu vou lá na maçonaria que eu vou arrumar um trampo, eu vou arrumar um contrato. Olha que coisa boa. Não, o custo de. Eu vi um meme esses dias atrás, eu devia ter separado aqui, né? Era um capeta assim do lado do cara. E aí, vai querer a Ferrari ou não? Aí o cara assim, pô, meu, mas morrer com 27 é osso, né? Pois é. Bom, eu já passei dos 27, né? Então, assim, o capeta não me quis até agora. A coisa. Cara, mas, porra. E, assim, essas pessoas são, de fato, imparáveis. Essa é a grande questão. Só a morte para esses caras. E eles mesmos sabem disso, né? O Elon Musk ter compartilhado esse jogo BioShock é também interessante, porque para quem nunca jogou esse jogo aí, legal. Para quem nunca jogou esse jogo aí, é assim, um loucão, um ricaço, constrói uma cidade no fundo do mar. Dos dois primeiros jogos, e no terceiro jogo é uma cidade nos céus, assim, que é construída, mas enfim, na mesma pegada. O ricão simplesmente constrói essa cidade para se isolar mesmo. E assim, ali só mora a elite da elite da elite da elite. Então, assim, o mais pobre dali seria considerado, assim, cara, sabe, assim, um decamilionário, assim, fácil no mundo real, né? E, enfim, só que assim, essa elite é muito travessa e faz muitas loucuras. E aí você vai desvendando no jogo, né? É mais ou menos isso. É muito interessante. Mas demonstra mesmo, assim, que é um local lá que é da elite, tá fechada ali, e aquela coisa, a religião é o cara ali, assim, o cara que criou aquela cidade ali assim, o grande líder, o grande deus ali, foda, é uma coisa assim, impressionante mesmo. Você fazer essa junção do homem-máquina, as coisas loucas, cara, é bem, bem interessante. Pesquisa no chat GPT, fala assim, me conta a história do jogo BioShock. É uma leiturazinha de banheiro, assim, interessante. Sabe, melhor que você ficar lá no Twitter, lá, sabe, nossa, olha o mito aqui. Sempre lá com essa porra desse cara. Flutuando rios na sua frente. Pois é. Cara, olha, enfim, todas essas coisas não tem como escapar. Volta até o meu ponto lá. Esse meu ponto que eu fiz, que vou apontar o dedo para os judeus,
é uma tese de um cara chamado Donnie Darkend, no Twitter. Uhum. Ele está agora como Donnie Discerned. É um negão, assim, que ele tá com a Bíblia, assim, na mão, assim, um crucifixo, uma coisa dessa, assim, cara, é um desenho, né, dele, na foto de perfil. E é muito interessante, assim, que esse homem está mostrando, assim, já faz muito tempo que ele fala assim, olha, eu acho que o Trump é o anticristo. E hoje em dia ele fala assim, não me prendo mais nisso, né, assim, de apontar o dedo, mas eu só aponto que, olha só, né, como tudo está convergindo para essa questão, assim, os judeus são os grandes inimigos da humanidade, a gente precisa acabar com eles, e vai florescer novamente, assim, né, o espírito da humanidade, aqui a gente vai conseguir, assim, triunfar e tudo mais. E muitos vão fazer isso em nome de Jesus, e vai ser uma coisa, assim, tenebrosa mesmo. Não vai ter como escapar isso aí. E, cara, existem inúmeras evidências para qualquer pessoa que acompanha aí, Nick Fuentes, que acompanha toda essa galera, sabe, de direita, até mesmo o pessoal esotérico, já está apontando mesmo, ó, são sempre esses caras, são sempre esses caras. E porra, pensando da forma escatológica, né? Aqui com minha roupa aqui parece até, sabe, um estelionatário da fé. Mas pensando de forma escatológica, é aquela coisa. Não é razoável o anticristo revelar os planos de todos aqueles que Satanás inspirou? É totalmente razoável. Se o anticristo vai ter, assim, como é o Papa, né, que tem uma conexão direta com Deus, o anticristo vai ter uma conexão direta com Satanás, cara, é totalmente razoável que Satanás ilumine ele nesse conhecimento. Assim, ó, todas essas pessoas, todas essas sociedades secretas, enfim, precisam ser expostas. Porque é aquilo, vai ser provado lá que, olha só, né, como essa elite macabra aqui que estava escravizando toda a humanidade. Meu Deus amado, não, mas agora nós vamos triunfar, viu? Assim, e é literalmente a cartada final. É justamente isso. E, cara, assim, até para compreender melhor todas essas questões, né, do esoterismo dentro da maçonaria, eu acho que vale até um novo programa que a gente já tá com 1h30 aqui de tocar e falar mais sobre esse simbolismo de maneira específica, né? Então eu gostaria Sim. de deixar aqui pro Vitão até e para vocês. A gente fez isso com um programa que a gente falou sobre ciência e magia e sobre esoterismo, falamos do LaVey e do Crowley. Vamos deixar esse em 2 etapas, porque agora entra a parte de fato da maçonaria. Porque agora seria interessante a gente falar, pô, agora que você entendeu de onde é que vem essas coisas, vamos falar da Revolução Francesa, vamos falar da fundação da República Brasileira, vamos falar da fundação dos Estados Unidos, né? Onde você tem, eu mostrei aqui o símbolo do dólar, né? Mas eu acho que isso é muito pouco, sem a gente de fato abordar o que é o espírito por trás de todas essas coisas. E aí a gente fazer um outro programa aí semana que vem. O que você acha, Vitão? Coisa boa? Perfeito. Eu até fecharia esse programa com os pontos que para as pessoas Bora. ficarem ligeiras, né? Bora. Que sempre lembrar do que o Frei Tiago explicou, que está escrito no Gênesis, a respeito de Deus, né, dando, assim, colocando a inimizade entre os filhos da mulher e os filhos da serpente. A questão de que a maçonaria ela é fundada no mesmo ano que acontece o milagre de Aparecida. Então, assim, e que esse milagre ele só acontece quando a cabeça se junta ao corpo da estátua. Então é muito importante lembrar desses pontos aí, porque a gente está vivendo a continuação disso aí, cara, de uma forma assim muito louca. A minha impressão é que está tudo destruído. A gente já está vivendo nas ruínas mesmo. É só uma coisa assim, é só questão de tempo de tudo acabar. Não tem o que fazer. E no Brasil, fala aí, os diabos estão à solta no Brasil mesmo, né? Você mesmo já foi ameaçado por um. Né? Imagina a pessoa ser ousada a esse ponto, né? De meter a arma na sua cara, na cara da sua mulher, não sei o quê. O Renatão está corretíssimo. A maioria dos brasileiros já entendeu. Está na hora de matar essas pessoas. Sabe? E assim, imagina só o anticristo, o terreno fértil que não é o Brasil para ele, né? O Brasil clama por um salvador. E aquela coisa, né? Vou fechar meu ponto com isso, com essa pedrada na sua cabeça. A gente já mostrou várias vezes aqui a gemátria.
Gemátria, para quem nunca viu o programa, está vendo a primeira vez, é uma forma que os cabalistas encontraram de passar mensagens numa frase. Então eu digo assim para o Gabriel, o tempo está ótimo hoje. Ele vai e calcula o quanto significa o número, né, o peso dessa frase, e vê lá que tem uma outra, é o equivalente para uma outra. Dá o mesmo resultado esse cálculo que uma outra frase que significa, que daí ele sabe a mensagem de fato. É mais ou menos isso aí. Quando você calcula o nome Bolsonaro na gemátria inglesa, soma-se 666. É isso. Eu vou mostrar pro pessoal, Vitão, até para você Gematrix.org. não passar de loroteiro, né? Não, o Bolsonaro é Jesus na Terra, não pode. Deixa eu pegar aqui, ó. Só para finalizar agora, o Gabriel vai mostrar para vocês na tela, fazer a prova na tela. Cara, para mim, assim, são inegáveis esses sinais, são inegáveis, assim, toda essa simbologia, tudo que foi apresentado. Assim, olha só como essa realidade, assim, tá uma coisa psicodélica mesmo, muito louca mesmo, parece que tá todo mundo doidão. Porque, olha, tá aqui, ó, Bolsonaro, se você pode confirmar no site gematrix.org, e aí você digita Bolsonaro, calculate gemátria, e aí vai dar lá, ó, tá vendo? É o segundo resultado ali, cara, 666. Soma lá Bolsonaro, dá 666. E assim, olha só, não foi esse cara aí, né, posto como salvador, e no fundo nos entregou, né, pro abismo, nos jogou no abismo? Não é? Assim, então, porra, imagina os senhores do mundo lá, ficaram meio em choque, assim, né, caralho, esse cara lá, mano, entendeu? Tá vindo que, assim, vai que vai. Aí chega lá, não, vai lá, calcula o nome dele aí. Ah, é dos nossos, é só mais um otário. Exato, é só mais um idiota aí a nosso favor. Mas é isso, pessoal. Então, semana que vem a gente volta com o próximo programa. A gente vai falar a respeito do pessoal da Noivinha, o pessoal aí do Bodão. E vai ser brabo, também, né? Hein? Vai ter boteco quarta-feira. Primeiro link aí embaixo. Você entra no nosso grupo do Telegram na quarta-feira, às 8 horas, né, Vitão? Isso mesmo, Boteco do Além, às 8 horas. Acontece toda quarta-feira. É um ao vivo no Telegram, que é, enfim, só uma sala de conversas mesmo. E cada um vai lá, desabafa do jeito que quer. É um lugar para se extravasar. E, enfim, conversar com a gente pessoalmente, você ter enfim, a gente dá essa oportunidade para vocês. E pelo menos interage todo mundo, né? Você faz um programa diferente, né? Eu não vejo ninguém no YouTube fazendo isso, né? Tem comunidade fechada, mas tem várias comunidades fechadas, mas enfim, a pessoa às vezes não posta porra nenhuma, ou se posta quase nunca. A gente, no grupo não estamos tanto lá, né? Mas no boteco, toda quarta-feira, tem essa chance aí, nós abrimos o microfone e é mó divertido. É legal, cara. Pô, participa aí, pelo menos uma vez, participa, vê como é que é, vê se é bom para você. E tem lá 15, 16 pessoas por enquanto lá, né? A gente tá batendo essa média, assim, né? Fixa agora, isso, né? Lá, 16 pessoas. Participando, isso aí. Pois é. E, cara, ao vivão, participa 9 pessoas. Sabe? Então, assim, todo mundo tem a chance de falar, de fazer um comentário. Fala aí, Gabriel. É um ambiente, assim, cara, que cara, bem livrão mesmo. A gente... E, assim, política é o que menos se fala por lá. Não, uma impressionante. Pois é. Assunto de norme, né, Vitão? Assunto de norme, pô. A gente conversa de coisas, assim, interessantes, né? Esse é o mais legal. Enfim, é isso aí, cara. O episódio foi... Enfim, peço desculpas aí, qualquer coisa, mas só dei minhas impressões sinceras, né? Mesmo a respeito desse assunto aí que a gente trouxe. E agora, com esse segundo episódio, a gente vai fazer uma coisa mais séria. É nóis. Quem sabe até abordar o tomo de ouro do Trump com bastante profundidade. Vamos, é isso aí. Vai ter uma hora para isso. Valeu, Vitão. Tamo junto, Valeu. pessoal. Muito obrigado por mais um Além da Imaginação.